Olá, eu me chamo André Abreu. Eu trabalho profissionalmente na música desde a adolescência, ainda estava no colegial quando eu comecei. Hoje eu trabalho como músico, como produtor musical e como técnico de som em diversos estilos de bandas diferentes e que tocam em diversos tipos de casas de show. E uma coisa que eu vejo muito por aí é o músico que toca muito bem, que executa bem, que tem um bom conhecimento de harmonia e teoria musical, mas ele não conhece direito os equipamentos de áudio que estão em sua volta, né? Ele não sabe se ele tem que plugar o instrumento dele no input ou no insert, por exemplo. Ele não conhece direito um equalizador, um compressor, ele não sabe fazer uma boa mixagem de fone de ouvido, de retorno. Então, também vejo o contrário, né? O técnico de som que não tem nenhum conhecimento de música, que não toca nenhum instrumento, que não conhece a harmonia. Esse cara aí vai ter muita dificuldade em alinhar um PA, em ouvir frequências, em equalizar um instrumento e fazer uma boa mixagem, né? O técnico de som ele é mais um músico na banda, né? Toda banda deve ter o seu técnico de som, viajar com ele, um cara que conheça o repertório, que conheça todos os momentos e intensidades do show, que saiba como a banda deve soar em todos os lugares, né? Então foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo, para estreitar esse diálogo entre músico e técnico de som, que todos falem a mesma língua, né? E para isso vamos começar então pelo básico, né? O que é o som? Qual o conceito básico do som? O som nada mais é do que a vibração do ar. Alguma coisa, um falante, uma corda de violão, uma corda de piano faz o ar se deslocar em determinada frequência. O nosso ouvido recebe essa informação e o cérebro entende como som. Bem resumidamente, é isso que acontece. O que vai fazer o nosso cérebro entender se é um som de violão, ou se é um som de piano ou de bateria, são 3 elementos básicos do áudio, que é a altura, mas é a altura tonal. Essa altura quer dizer se o som é grave, se ele é médio ou se ele é agudo. O volume vai determinar se é intensidade alta ou intensidade fraca. E o timbre. O timbre é a forma da onda. Se a onda é uma senoide redondinha, quadrada, cheia de distorções por meio, são as características, as nuances da onda. Então aqui eu tenho um exemplo de uma nota tocada no piano, é uma nota Dó central, o Dó 3 do piano. Essa mesma nota Dó tocado no contrabaixo e o mesmo Dó 3 tocado num sintetizador com bastante distorção, esse sintetizador aqui. Você pode ver a diferença das ondas, elas não são iguais, são as mesmas notas, mais ou menos na mesma intensidade e são completamente diferentes uma da outra. Fora esses 3 elementos, outra coisa que faz o nosso cérebro entender a diferença entre um instrumento e outro, uma voz e outra, o timbre de uma voz grave, de uma voz aguda, é um outro elemento que chama envelope sonoro, que é o ADSR. Todo instrumento, toda voz tem um tempo de ataque para começar a aparecer os primeiros transientes da nota. Um tempo de decay desse ataque, um tempo de sustentação e um tempo de release, quando finaliza essa nota. Por exemplo, uma caixa de bateria que tem um som seco e agressivo, rápido. Ele tem um ataque muito rápido, um decay também rápido, quase zero sustain, praticamente o release é junto com o decay. Diferente de uma nota de violão, uma nota Dó no violão. Se você deixar o dedo apertado lá, ela vai ter um sustain enorme. Então todo instrumento tem essas 4 características aqui. Então o som também precisa de uma fonte que capture esse áudio para que ele seja reproduzido em alguma caixa de som ou gravado num computador. Então esse som é capturado por um microfone ou um captador do instrumento, por exemplo. Agora eu vou explicar então como que funcionam os microfones e quais tipos de microfones a gente tem. Cada microfone tem uma característica, uma resposta de frequência própria, o que faz eles terem aplicações diferentes para diversos tipos de instrumento, diversos tipos de pressão sonora ou de timbre. Então podemos dizer que a gente tem 3 tipos de microfones: o microfone dinâmico, o microfone condensador e o microfone de fita. Uma coisa que vai ajudar muito a gente saber a aplicação do microfone correto
é o padrão polar deles. O padrão polar não necessariamente tem a ver com o tipo de microfone, se ele é dinâmico, condensador ou de fita. O padrão polar é a forma com que o microfone vai captar o som. Em qual região do microfone ele vai captar melhor o som. E qual região ele vai recusar o som. Então a gente pode dizer aí que o padrão polar é o olhar do microfone. Por exemplo, num microfone condensador. Vou mostrar o microfone aqui. Lembrando que a cápsula dele está apontando aqui para mim. O figura 8 vai pegar bem aqui e a região de trás dele. O Omni, toda a região em volta. O cardioide apenas a região da frente. O supercardioide mais fechado. O hipercardioide mais fechado ainda. O microfone dinâmico é o tipo de microfone mais usado e mais versátil que tem. É o mais comum que a gente vê. Esse aqui, por exemplo, é um SM58. A característica dele, do microfone dinâmico, é ter a cápsula mais dura. Então faz com que ele aguente mais pressão sonora, que ele tenha menos sensibilidade a sons distantes. Então você está num palco cantando, o vocalista está cantando lá e tem uma bateria atrás dele, fazendo um barulhão lá. Se ele estivesse cantando com um microfone condensador, ele estaria captando muita sujeira da bateria, muita sujeira dos metais, da percussão. Então o dinâmico é muito bem aplicado no palco. E ele é muito bem aplicado também para instrumentos com pressão forte. Por exemplo, percussão, bateria, amplificador de guitarra, metais. E os tipos mais comuns são esses, o 58, o SM57, D112, MD421. Normalmente o padrão polar desses microfones dinâmicos é cardioide ou supercardioide. E esse aqui, o 58, é um microfone cardioide. Isso não quer dizer que todo microfone cardioide seja dinâmico. Então não é, o microfone condensador também pode ter, né, o padrão polar no formato de cardioide. Como por exemplo esse aqui. Esse é um microfone condensador C414. Ele é muito legal porque ele tem uma chavinha seletora que pode mudar o padrão polar dele para todos esses daqui. A principal característica do microfone condensador é a sensibilidade dele. A sua cápsula é feita por um diafragma e atrás do diafragma tem uma placa de ferro que precisa de alimentação Phantom Power. A alimentação Phantom Power é uma alimentação de energia de 48 volts, que normalmente é ligada pela placa de som ou pela mesa. Pelo fato da cápsula ser mais delicada, ela tem mais sensibilidade a sons baixos ou sons a longa distância. É por isso também que esse microfone é um microfone que geralmente não aguenta muita pressão sonora. Ele tem a característica dele mais agudo, ele tem um agudo mais acentuado, porém ele tem uma resposta mais fiel ao som original do que o dinâmico, por exemplo. Existe também o microfone de fita, ele é diferente dos outros dois, ele não tem diafragma e bobina, no lugar disso ele tem uma fita metálica sanfonada que fica entre dois ímãs. Quando essa fita vibra, ela altera o campo magnético que tem entre esses dois ímãs. E aí ele transforma isso em onda eletromagnética também. Ele foi inventado para ser uma alternativa aos microfones dinâmicos, por ele ter uma característica mais sensível. Então a resposta dele é mais parecida com a resposta do microfone condensador. Só que ele é mais fiel ao som. Ele não tem aquele agudo forçado. Ele tem o padrão polar de figura 8. Não sei se está dando para ver aqui, mas tem em amarelo aqui o desenho da figura 8 dele. Isso quer dizer que ele vai captar bem na frente e atrás dele. Ele vai recusar os sons laterais. Agora que esse som foi ouvido por um microfone e traduzido a sinal eletromagnético, ele precisa chegar até a mesa de som. Ele vai chegar por meio de um cabo. No caso aqui, o microfone vai mandar o sinal dele através de um cabo XLR. O P10 mono normalmente é usado para instrumento. O instrumento não manda um sinal estéreo, a não ser que você tenha duas saídas desse instrumento. A diferença dos cabos balanceados e dos não balanceados é que o cabo não balanceado ou desbalanceado é o cabo que carrega dentro dele apenas dois condutores, a malha e o positivo, que é o sinal. Apesar da malha ser um isolante de ruídos e interferências, ele tem mais chance de ter ruído do que um cabo balanceado. Por quê?
Porque o cabo balanceado é o cabo que tem 3 condutores passando dentro dele. A malha, o positivo e o negativo. A diferença dele é que no positivo vai passar o sinal do áudio e no negativo vai passar o sinal invertido do áudio. Então, quando você tem na sua mesa de som ou na sua placa de áudio a entrada para sinal balanceado, esse equipamento já vai converter esse sinal do negativo invertendo a fase dele. Isso faz com que o ruído que está passando nesse cabo, que está sendo representado aqui pela linha roxa, seja invertido no final. Ficaria assim, ele está passando junto com o sinal de áudio, que é essa linha vermelha, e o ruído é essa linha roxa aqui. Quando ele é invertido, tá vendo que aqui a linha vermelha ficou na mesma fase da linha de cima? A linha roxa ficou em fase contrária. Então, aqui o resultado é um sinal limpo com o ruído cancelado. Por isso que existe o cabo balanceado e o cabo não balanceado. Agora um assunto polêmico. O DirectBox. Para que serve um DirectBox? Eu não podia usar um cabo P10 numa ponta e XLR na outra ponta para entrar na mesa de som? Não. Não pode. Para que serve um DirectBox? O seu instrumento, contrabaixo, violão, guitarra, teclado, ele vai mandar uma impedância de sinal muito alta. O que, se você ligar por um cabo adaptado na mesa de som, você pode queimar a entrada do pré-amplificador da mesa. Então o DirectBox ele vai transformar esse sinal de alta impedância em sinal de baixa impedância e vai balancear ele, mandando através de um cabo XLR para a mesa de som. Além disso, o DirectBox também tem a opção de atenuadores aqui, ó, de sinal. Se a sua entrada for de uma impedância muito alta, você pode até tirar menos 20 dB dele ou somar menos 40 dB. Em alguns só vai ter a opção de menos 20. Normalmente nos ativos tem isso, mas em alguns passivos, esse aqui é um passivo, por exemplo, tem o chaveamento de pad aqui. O DirectBox também permite você mandar o sinal do seu contrabaixo, por exemplo, na entrada input aqui do DirectBox. E ele tem uma saída paralela P10 para você continuar esse mesmo sinal para um amplificador, por exemplo. Tem alguns DirectBox também que tem simulação de gabinete. Esse aqui, por exemplo, tem uma simulação de um gabinete com 4 falantes de 12 polegadas. Esse DirectBox em específico aqui eu acho muito bom e ele salva a vida de uma galera quando quer usar um set de pedal direto na mesa. Você usa esse simulador aqui, já quebra um baita galho. Já vi gente tirar muito som de um DirectBox desse aqui de R$400. Lembra, gente, som é bom gosto. O som vem pronto aqui da cabeça do músico. Um detalhe é que o DirectBox ativo, assim como o microfone condensador, ele precisa do Phantom Power para funcionar. O DirectBox passivo não precisa do Phantom Power. Ele vai mandar um sinal mais fraco, você vai precisar de mais ganho na mesa, porém o passivo tem menos chance de ruído. Agora que esse sinal passou pelo microfone, passou pelo DirectBox, passou pelo cabo, chegou na mesa de som. Vamos ver qual é o fluxo do sinal dentro da mesa de som. Qual é o caminho que ele faz? Então o fluxo do sinal dele é esse aqui. Então aqui a gente tem a primeira seção da régua do canal. O sinal entrou aqui no XLR. Também pode entrar pelo line, tanto balanceado quanto um sinal não balanceado pode entrar aqui. O insert não é entrada de instrumento. Esse cabo P10 estéreo que vai entrar aqui tem que ter as duas pontas separadas. Tem que ser um cabo Y com 2 P10 mono na outra ponta, entrando e saindo de um aparelho. Nessa região, normalmente a gente tem o ganho, um corte de grave, um low cut, um filtro de subgrave. Normalmente a gente tem um outro botão que manda o Phantom Power para o microfone. E normalmente a gente tem um botão também que possibilita inverter a fase do sinal. Algumas mesas têm e algumas não têm. E você vai regular a intensidade desse sinal que está entrando no canal. Para você saber isso, normalmente você tem que solar o canal apertando esse botão aqui, EFL. Ele vai mandar o sinal visual aqui para o meter. Então você vai lá regulando a abertura do ganho e olhando aqui no meter se
esse sinal vai começar a flutuar aqui. O ideal é fazer o sinal flutuar mais ou menos em menos 10, ali perto. Tem mesa que indica menos 18 dB, mas eu sempre deixo ali, menos 10. Tanto o sinal alto quanto o sinal baixo, você vai ter uma estrutura de ganho em que todos os canais, se você deixar o fader em 0 dB, vão soar no mesmo volume, por exemplo. Aqui o compressor atue legal, o equalizador atue legal, sem distorcer, sem queimar o canal e sem ficar com um sinal tão baixo que vai puxar ruído da mesa de som para fora. Depois da seção de ganho, ele vai chegar na seção de equalização. Em algumas mesas vai ter a seção de processadores de dinâmica, que nessa mesa, por exemplo, que é uma mesa simples, a gente só tem 3 opções de banda, que são esses azuizinhos aqui. Então o agudo é fixado em 12.000 Hz, o grave é fixado em 90 Hz e o médio é selecionável. Você pode selecionar a frequência que você quer aqui com esse knob giratório branco e tirar essa frequência, né, atenuar ela ou dar boost nela com esse knob de ganho da frequência. Aqui é a seção de mandada de monitores, né, de auxiliar, ou retornos, como quiser chamar. No caso eu peguei aqui uma que tem 2 auxiliares só. Vamos supor que o baterista está usando o auxiliar 1 e o vocalista o auxiliar 2. Você vai dosar nessa mandada aqui o quanto que você quer mandar o sinal desse canal 1 para o retorno 1, que é o baterista. Ou dosar quanto você quer mandar esse sinal do canal 1 para o vocalista, que está ligado aqui nesse caso no retorno 2. E também você vai abrir aquele efeito que tem na seção de master da mesa. Você vai abrir esse efeito no canal, se você quiser ou não. Normalmente vem uma listinha aqui de efeitos, seleciona ele e é esse efeito que vai rolar para todos os canais. Depois o sinal vem para a parte de panorama, que é o PAN, LR, se você quer jogar o sinal mais pro L ou mais pro R. Aqui tem a seção de mute ou solo, fader. Esses botões você pode mandar esse sinal também para subgrupo 1 e 2, 3 e 4 e LR. Se você não apertar esse botão do LR, o sinal dessa trilha não vai para o master da mesa. Bom, aqui é a seção de master de uma mesa semelhante a essa aqui. Aqui a gente tem o subgrupo 1 e 2, 3 e 4 e LR. Se isso aqui não estiver aberto, sua plateia não vai ouvir nada. As mesas de som tem um equalizadorzinho. Essa aqui tem um equalizador gráfico de 7 bandas para fazer algum ajuste de frequência do PA. Ou você pode também selecionar se você quer usar esse equalizador no PA ou no monitor. No caso das mesas digitais, que são bem mais complexas, você normalmente vai ter um rack de equalizador como esse de 31 bandas para cada via de auxiliar. Normalmente tem uns 14, depende da mesa, vai ter 20 e poucos auxiliares aí. Agora eu vou explicar um pouco o que são os equalizadores. O equalizador serve para você dar ganho ou atenuar uma determinada frequência do sinal. Existe o equalizador paramétrico ou o equalizador gráfico. No gráfico a gente já tem aqui, nesse caso desse aqui, 31 bandas já especificado aqui qual frequência é cada uma. No paramétrico você pode passear por ela e escolher exatamente a frequência que você quer atenuar ou dar boost. Então eu vou mostrar aqui como é que funciona um equalizador paramétrico. Aqui é aquele exemplo do high pass, que ele permite passar as frequências altas e vai cortando as frequências graves. Ele não deixa que elas passem. Olha o efeito dele. Então ele é um filtro, ele vai cortar bruscamente essas frequências. Então você pode, é só para você tirar o que você não quer mesmo. E também tem o low pass, que permite passar as graves e corta as frequências altas. E tem o formato de band, né? Você corta uma banda de frequências aqui. Você pode escolher a largura de banda que você quer pegar. Se você quer ser bem específico na frequência, ou se você quer pegar a região toda.
Normalmente nas mesas analógicas, como no exemplo que eu dei anteriormente, mostrando o fluxo de sinal, o agudo, a gente viu que ele é fixado lá em 12.000 Hz, o grave é fixado aqui em 90 Hz, e a banda média, que era paramétrica, que você podia escolher entre 100 Hz e 5K mais ou menos, era esse desenho aqui que ela conseguia fazer. Aquela mesa só permite isso, e ela tem um low pass lá em 80 Hz, se eu não me engano. A maioria das mesas analógicas vão ser assim. Poucas mesas analógicas vão ter um equalizador paramétrico em todas as bandas de frequência, mas normalmente vai ser 4 ou 5 só. Algumas vão ter a opção de grave, médio agudo e agudo. Algumas vão ter a opção de paramétrico no médio grave e na médio aguda também. A maioria, o agudo e o grave, vão ser fixas. Agora eu vou mostrar aqui na prática os processadores de dinâmica. Os processadores de dinâmica são os compressores, o gate, o de-esser, o expander, o de-stressor. Aqui eu vou mostrar apenas o compressor e o gate, que é o mais usado aí no processamento de dinâmica. Então eu vou mostrar aqui na prática como é que funciona o compressor. O threshold e o ratio são os parâmetros mais importantes do threshold. Não adianta nada eu abaixar o threshold se o ratio está na proporção de 1:1. O ratio é quanto que eu quero comprimir esse áudio, é a taxa da compressão. Então eu vou comprimir esse áudio pela metade, eu vou colocar uma taxa de compressão de 2:1. Eu vou comprimir em 4 vezes esse som aqui. Vou deixar na taxa de compressão de 4:1. E aí o threshold eu vou abaixar. O threshold é a partir de onde eu quero começar a comprimir esse áudio. Aqui quando ele bate em menos 16, menos 20 dB. Já dá para sentir bem a compressão, né? Aí o ataque é quando? A partir de quando eu quero que ele comece a atuar? Eu posso querer que ele comece a atuar depois de 500 milissegundos do ataque da nota. Um bumbo, por exemplo, bateu o bumbo, depois de 500 milissegundos, depois de meio segundo, o compressor vai atuar. Não vai funcionar direito, não vai ser legal. Então, assim, normalmente em instrumento bem rápido assim, a gente deixa uns 10 milissegundos de ataque. Tudo depende do que você quer causar no som. Você quer deixar esse som com mais pegada, ou esse som está com muita pegada e você precisa reduzir a pegada. Aí você vai deixar a taxa de compressão super rápido para reduzir o ataque. Lembra do ADSR, do envelope sonoro? Você vai reduzir o ataque da nota. Se ela está muito forte e tem um ataque muito forte, você vai deixar então o tempo de ataque aqui do compressor em 0 para segurar esses picos aqui. E aí você vai regular o quanto você quer segurar. Se você deixar aqui como infinito, você vai fazer o compressor funcionar como um limiter. Então ele vai limitar e ele não vai deixar passar de um certo ponto aqui o áudio. Ele vai amassar esse áudio aqui, ó. Aqui tá uma compressão levíssima, só que tá comprimindo muito áudio de uma forma leve aqui. Normalmente a gente usa assim master, essas coisas. Tudo vai depender do que você quer com o áudio. Se você quer deixar com mais pegada ou menos pegada esse áudio, e o quanto você quer diminuir a diferença entre a dinâmica alta da baixa.
E aí ficou muito baixo o som, né, depois. Então por isso que tem o make-up gain, o ganho de saída. Mas ó, como mastiga o compressor. Agora eu vou mostrar o gate, como é que ele funciona. Gate em inglês quer dizer porta, né, portão. Os fatores principais do gate são o threshold, o attack, o release e o hold. Então tá vendo que aqui o threshold dele já começa lá embaixo. Então todo o áudio tá passando aqui por esse portão. Então se eu começar a subir o threshold, eu vou começar a dizer para ele a partir de onde que eu quero que o som comece a sair. Então, tudo que passar de menos 5 dB, eu quero que passe. E aí, o ataque é o tempo que eu quero que ele ataque. Hold é o tempo que eu quero que ele segure aberto depois que ele abre. Hold e release é quase a mesma coisa, mas é o tempo que eu quero do release do gate. Para que se usa o gate? Para algumas coisas como tambores da bateria, né? Os tons da bateria, surdo, alguma percussão ou outra. Por que você usa no tom da bateria? A bateria é um instrumento só, mas tem 8, 9 instrumentos nele. Então é muito microfone funcionando ali, vazando o som. Então você coloca a gate nos tons, para esse prato não entrar no microfone do tom, e só a hora que o baterista tocar no tom, abrir o sinal do gate. Também tem que ser muito bem calculado, muito bem usado, para não matar as notas fracas do baterista. Vai depender muito da pegada do baterista, do estilo de música que toca. Em jazz, jamais, nunca use gating no tom, nos tambores, num jazz. Na caixa, nunca use, nunca. Então não adianta nada o que o baterista estudou a vida inteira, estudou técnicas de ghost, para o técnico chegar na hora e cortar tudo com gate. O músico normalmente não gosta, né? Pede para tirar todos os gates. Se ele for bem usado, ele pode ajudar na timbragem aí, na mixagem, tanto no PA quanto no estúdio. E falando em mixagem, é importante então o músico saber se colocar dentro da mixagem na hora de tocar. O timbre vem pronto da mão dele, o timbre vem pronto do instrumento dele. Tudo vai depender de ele ter um bom monitoramento, um bom retorno, uma boa mixagem de fone. O músico ele precisa sim ouvir todo mundo. Às vezes o guitarrista não quer ouvir o tecladista porque também é harmonia, não quer ouvir o violão. E de repente tá todo mundo tocando na mesma região, ou todo mundo fazendo uma gracinha ali na mesma região. Isso vai estragar a música, né? Vai estragar o arranjo da música, vai deixar a música poluída. Então, o ideal é que o músico tenha uma mixagem igual à mixagem do PA no ouvido e o instrumento um pouco acima para ele se sentir mais confortável tocando. Bom, então é isso. Eu espero ter contribuído um pouco, né, com o conhecimento. Espero que nosso diálogo entre músico, o técnico, o produtor possa ter dado uma estreitada aí. Muito obrigado e até a próxima.